Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista e hoje a gente aproveita o mês de outubro, que tem Dia das Crianças, tem Dia do Professor, para receber uma pedagoga, é a professora Roseli Albino. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem, né? Que bom estar aqui para falar de um assunto tão caro, né? Que é a questão da infância e da educação. Da educação em si. Vamos começar a falar o que todo mundo já percebeu. As crianças de hoje não são como as crianças de antigamente. Tem os pontos positivos, tem os pontos negativos. Quais são eles dessa mudança? Eu não vejo como pontos negativos. Eu acho que a gente tem desafios novos no processo de educação dessa nova infância. Né? Então, nós temos que falar em infâncias, né? Não é uma infância. Né? Nós temos crianças diferentes, de contextos sociais, de contextos econômicos diferentes. Portanto, né, temos várias infâncias. Acho que esse é o grande desafio. Né? Não existe um modelo só. Né? Então, a gente tem as crianças que vêm de um contexto cultural, familiar, diferente de outra criança que, de repente, não tem esse mesmo contexto cultural, familiar, econômico. E aí a gente precisa lidar com essa diversidade de infâncias que nós temos hoje. Eu acho que esse é um grande desafio. Não é uma dificuldade, é um desafio que a gente precisa encontrar caminhos. Acho que esse é o nosso papel, encontrar caminhos para tornar essa infância uma infância feliz, para que se tornem adultos felizes também. Né? Então, acho que a nossa responsabilidade enquanto educadores é muito grande, porque hoje a gente contribui, né, para que essa infância seja, né, reconhecida, que ela possa exercer mesmo o seu papel dentro, né, desse momento do desenvolvimento, para que ela possa crescer bem. A gente percebe que elas são mais ligadas em tecnologia, elas são mais agitadas talvez, porque não querem ficar sentada na cadeira assistindo aula na lousa. Precisa de uma certa reforma na educação nesse sentido, de se adaptar para a cabeça da criança de hoje, que está conectada em todos os lugares? É uma necessidade, né? Que no caso, né, da educação escolar que a gente está falando. Né? Repense mesmo, né, que estrutura é essa que nós estamos oferecendo para essa nova criança. Não é? A gente fala que ela é agitada, que ela não para, que ela está sempre ligada. Mas é essa a característica que nós temos, né? E a escola e os outros meios em que ela está inserida, né, precisa reconhecer isso, né? Precisa reconhecer esses apelos que ela está. Então, quando ela está agitada, é porque aquele espaço, aquele ambiente não está oferecendo para ela condições para que ela possa colocar o seu potencial, os seus desejos, as suas vontades, não é? Então, ela acaba ficando mais agitada. Não é que ela seja agitada, não é? A agitação é uma resposta ao meio. Né? Faz sentido. Então, se o meio não oferece as condições para que ela possa, né, colocar esse seu potencial, nós vamos interpretar como agitação. Né? E nem sempre é uma agitação, né? Eu acho que é uma forma que ela tem até de dizer, olha, eu estou aqui, não é? Olhem para mim, essa sou eu. A gente observa que algumas escolas são mais modernas nesse sentido e algumas até não têm mais prova e assentam de outras maneiras e têm acesso a outras coisas, só que ainda é um nicho muito pequeno. A senhora acha que tem uma possibilidade de se espalhar até mesmo para a rede pública? Eu penso assim, o que a criança, não é isso, né? Isso é uma questão do ser humano. O que ela quer é pertencer, não é? Ela quer ser acolhida, ela quer se sentir parte daquele espaço em que ela está. Não é? Então, não é uma questão apenas de mudança da estrutura física da escola. Não é? O que essa criança precisa é se sentir parte daquela escola, né? E construir junto essa escola que ela deseja. Né? A escola que nós temos com a escola que nós desejamos. Porque assim, não adianta a gente, né, tornar um espaço, lógico que isso é bom, né? Deixar esse espaço mais acolhedor, se as pessoas não acolhem. Não é? Então, a criança, a primeira coisa que ela faz, né, é se relacionar com o outro. Né? E esse outro, quem que é? Né? É o professor, são os colegas, a direção da escola. Ela tem que chegar na escola e sentir, nossa, olha, eu estou entrando num lugar em que as pessoas, né, me querem, que eu sou querido dentro dessa escola. Né?
E aí, a partir daí, sim, as outras mudanças que podem contribuir para que ela se sinta bem nesse espaço escolar. Então, assim, vamos mudar, não vamos, né, não tem mais prova, não é só isso que resulta, né, nesse bem-estar da criança dentro da escola. Mas hoje seria ultrapassado prova e tarefa, ou você acha que ainda é essencial para a formação de uma criança? Eu acho que assim, a prova, a tarefa, faz parte do processo educativo. Né? A forma como esses instrumentos são usados é que nós temos que repensar. Né? A prova para quê? Né? A prova é para punição? A prova, ela existe para que a gente possa avaliar o desenvolvimento dessa criança e, a partir daí, pensar em estratégias pedagógicas para que ela possa aprender mais. Né? A prova é para quê? É para a criança ou é para o outro? Não é? A criança, quando ela faz uma avaliação, e aí não é só a prova, né? A gente tem outros instrumentos de avaliação, qual o sentido da avaliação? Né? A avaliação, ela só para atribuir uma nota... Né? Para quê? Né? A avaliação é para, né, deveria ser, para conhecer essa criança, quais são as suas necessidades, as suas dificuldades, o seu potencial e, a partir daí, oferecer para ela condições para que ela possa se desenvolver ainda mais. E ela tem que perceber isso também, o sentido disso. Né? A tarefa, por que eu dou tarefa para casa? A tarefa é castigo? Né? Então, não fez na escola, vai fazer em casa. Né? Então, o que ela não desenvolve na escola, ela vai desenvolver em casa. Então, para que a tarefa? Né? A tarefa também é punição, porque de repente assim, a tarefa começa a ser uma punição tanto para a criança como para a família. Sim. Não é? Porque a família de repente não sabe, né, como auxiliar essa criança nesse processo de tarefa. Ou a tarefa ela é continuidade daquilo que essa criança está aprendendo na escola. Ou é uma forma dela levar para casa aquilo que ela desenvolve na escola para mostrar para a família, olha o que eu estou aprendendo. Então, é o significado que essas atividades têm no processo de desenvolvimento da criança, que é muito mais importante da gente olhar do que a atividade em si. Sim. Não é? Então, assim, vamos abolir as tarefas, vamos abolir as provas. Isso não vai resultar em mudanças que, de fato, contribuam para o desenvolvimento da criança. O que é importante no desenvolvimento da criança, e que a gente sempre bate na tecla, é que a educação de fato de tratar o outro, tem que vir de casa. E a escola é a segunda casa da criança. Mas às vezes não tem essa base em casa. A escola tem essa obrigação de formar também essa parte? Eu comecei a minha fala dizendo assim, olha, a gente tem diferentes infâncias, nós temos diferentes crianças, né? Nós temos crianças que vêm de uma estrutura, né, familiar, que tem condições de oferecer, né, de repente, aquilo que a escola quer, né, que é o acompanhamento da tarefa, que é o estar sempre junto com essa criança. Nós temos outra criança que não tem essa condição, porque o pai tem que trabalhar, a mãe trabalha, a gente vive uma situação socioeconômica em que as pessoas elas precisam buscar uma forma de sobrevivência mesmo, né? E de repente essa estrutura familiar não corresponde àquele modelo que a escola deseja. Nós temos aquelas crianças que não têm família, né? Nós temos crianças que estão em abrigos, nós temos crianças que estão abandonadas, né, dentro da sua própria casa, e é essa realidade que a gente não pode negar. Né? Então, se a escola ficar esperando um modelo de criança dentro de um modelo de família que a gente considera ideal, ela não vai trabalhar com essa criança. Né? Realmente, muitas crianças, a escola é o único espaço social em que ela tem a oportunidade de aprender, né, uma série de valores, de modos de ser e estar no mundo que ela não vai conseguir ter em outros espaços. Né? Então, isso nós não podemos negar. Então, e ela passa grande parte da sua vida dentro da escola. Né? Hoje a criança entra na escola, né? Quando ela nasce, ela já está na escola. É aquela história, é o trabalho da criança. Né? Obrigatoriamente, aos 4 anos de idade, ela tem que estar na escola. Então, se você pensar que ela fica na escola de 4 até, né, 15, 16 anos, se a gente pensar no ensino, né, na educação básica, uma etapa muito grande da sua vida. Então, ela passa grande parte na escola. E a escola precisa pensar nesse desenvolvimento integral. Né? Não dá só para, vamos esperar que o outro faça. Né? Hoje, a escola ela tem que repensar isso. Né?
Qual infância, que criança e que adolescente ela está recebendo? Para não viver da ilusão assim, não, né? Isso é da família. Peraí, aí você pega aquela criança que não tem esse contexto familiar que a escola pede. Sim. Então a gente vai ficar esperando, essa criança não vai aprender, essa criança não vai se desenvolver, essa criança não vai corresponder ao modelo que se espera. E aí o que vai acontecer com essa criança? Frustração, né? E hoje ela está na escola, amanhã ela vai estar na rua. Não é? Uhum. Ela resultado, ela fica lá 6, 7 anos, né? 9 anos no ensino fundamental e depois para o ensino médio. E ela sai. E se ela não viver uma experiência positiva nesse contexto escolar, ela leva essas frustrações, ela leva tudo aquilo que ela viveu nesse processo educativo para a vida, né? Para a vida adulta, para a inserção social. Né? E o que ela está levando? Né? Então, não que a escola salve, né? Eu não estou dizendo assim, a escola vai resolver tudo. Mas ela tem uma função primordial no desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, o professor não basta ensinar a matéria, tem que ser um pouquinho de psicólogo, um pouquinho de médico, um pouquinho de ombro amigo, um pouquinho de Ele tudo, tem que né? ser professor. Eu falo para as minhas alunas, né, na pedagogia, quando você escolhe a docência, você escolhe trabalhar com o ser humano. Qual ser humano você vai trabalhar, você não pode escolher. Exatamente. É com essa frase maravilhosa que a gente interrompe o primeiro bloco, porque já deu nosso tempo, né, professora? Mas não sai daí não, que a gente já volta com mais professora Roseli Albino, falando sobre crianças, sobre professores, sobre ensino, não só aqui em Taubaté, mas no mundo inteiro. Até já.